Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas aqui à nossa primeira live de 2021. Quem aí estava de férias? Quem aí descansou um pouquinho? Como foi o Natal de vocês? Como foi o Ano Novo de vocês? Espero que vocês tenham passado bem. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, que a gente ter encerrado esse ano aí de 2020 foi a gratidão no coração de ter vida, né, de ter saúde, de estarmos aqui, independente de quem pegou Covid ou não, mas que sobreviveu. Então eu acredito que o ano, pelo menos para mim, ele se encerrou com esse sentimento de muita gratidão mesmo pela vida, por estar em família, por ter o que comer, né? Eu tenho feito até alguns stories nos últimos dias a respeito muito sobre gratidão e principalmente das coisas simples da vida. Porque é isso que nos conecta muito com Deus também, essa questão de nós estarmos agradecidas em todo o tempo. Eu acho que a gratidão ela é o que nos aproxima mais do Senhor. E então eu tô aqui para esquentar um pouquinho, na verdade, essa nossa live hoje é o início de uma maratona de lives que eu vou fazer essa semana toda, encerrando na quarta-feira que vem. Então eu faço de segunda a sexta, passa sábado e domingo, não faço, e aí então eu faço segunda, terça e quarta e encerro no dia 20 de janeiro. Quando eu comecei a pensar um pouco como retomar, na verdade eu só queria retomar em fevereiro as lives, porque eu estou bem atarefada e ocupada com produção de conteúdo para o Instagram e para o Facebook nesse ano, isso já me toma muito tempo. Além de eu estar com reforma, com obra em casa, com mudança, então faz 3 semanas só que eu mudei para minha casa. Na verdade é uma casa nova, mas é uma casa nova velha, falo, porque é a casa que eu já tinha morado há alguns anos, inclusive é a casa onde iniciou o processo de cura na minha vida. Quantas memórias eu tenho aqui dessa casa, desses lugares, de alguns cantos, e Deus me levou depois de um tempo para uma cidade. Ficamos quase 6 anos lá e retornamos agora para a nossa casa e para a cidade que nós tínhamos morado aqui, enfim. Então eu tô com essa coisa de casa, de obra, de tudo, mas veio muito forte ao meu coração para eu retomar as lives ainda nesse mês, porque no próximo mês a gente vai trabalhar um pouco mais o YouTube, terá muitas novidades aí para vocês, então tem muita coisa boa para acontecer aí no comecinho de fevereiro aqui por esse perfil, por essa plataforma e através daquilo que Deus me confiou. Começou a vir claro o meu coração, então, falar muito sobre o início. E aí me veio até inclusive a palavra Gênesis no início, e eu estava lendo a palavra e estava pensando sobre Gênesis, estava pensando sobre o início. E eu falei, não vou colocar Gênesis, vou colocar início, que fica, acho que um pouco mais abrangente no sentido do que a gente vai abordar aqui, porque a gente vai falar sobre tantas outras questões além daquilo que se baseia no princípio, que é o que o Senhor traz sobre a nossa vida. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho aí, nesse começo, nesse início de ano, aqui na nossa jornada, onde a gente vai chamar, então, da jornada do início, o que você precisa iniciar na sua vida? Ou o que você precisa reiniciar na sua vida? Todo início de ano, gente, eu amo todo começo de ano. Eu acho que assim, começo de ano, começo de semana, começo de mês, começo do dia, eu acho que Deus, ele nos dá essa oportunidade de a vida ser feita em ciclos, inclusive a dinâmica da nossa vivência ser em ciclos, como o ciclo de 24 horas, o ciclo de uma semana, o ciclo de um mês, o ciclo de um ano, enfim. Por quê? Porque é um momento da gente refletir o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa tirar fora,
o que a gente precisa inserir, o que a gente precisa ajustar. Então, esse início de ano, eu acredito que nós precisamos refletir sobre inícios, tá? E eu quero que você reflita aí sobre o que você precisa iniciar. O que você já vem há alguns anos falando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu falo desde emocional, como de questões práticas, de questões pontuais, de questões relacionadas ao seu trabalho, à sua profissão, a algum sonho, a algum curso, algo que você queria fazer e que você vai protelando, que você vai procrastinando. Então, pensa aí. Eu vou dar o meu exemplo. Antes de eu iniciar esse processo de cura, todo início de ano, todo final e início de ano, eu sempre falava, eu preciso pegar mais firme com Deus, porque eu ia apenas à igreja e muitas vezes eu ia todo final de semana, mas às vezes ficava um ou outro final de semana sem ir, mas parece que o meu espírito ansiava realmente por ter um encontro mais profundo com Jesus, porque até então eu vivia muito mais vamos dizer assim, na dinâmica de uma religião mesmo, e não de ter uma vida intensa com Deus. Então é como se toda virada de ano o meu espírito se renovasse naquele sentido de tipo, será que é agora que você vai tomar consciência de que você precisa conhecer mais a Deus e buscar mais a Deus? Então, sem que eu soubesse que existia algo além daquilo que eu vivia, daquela forma que para mim já era a maneira que eu entendia como me relacionar com Deus, mas que eu nem imaginava o tanto mais que tinha em relação a isso, eu pensei muito nessa questão. E por muitos anos eu não consegui colocar em prática aquilo que eu falava da boca para fora. Então, eu coloquei o tema dessa live hoje até meio que redundante, como o princípio do início. Então, quando a gente fala o princípio do início, é claro que princípio já é início. Mas por que eu coloquei exatamente esse nome? Porque dentro de um início, dentro do seu início, daquilo que você definiu como um caminho que você precisa percorrer para alcançar os seus objetivos e os seus propósitos, existem alguns princípios, ok? Então, só eu falar que eu quero fazer tal coisa, só eu falar que eu preciso mudar de vida, só eu falar que eu preciso ser uma pessoa melhor, só eu falar que eu preciso ser uma mãe melhor, que eu preciso ganhar dinheiro com algo, que eu preciso me movimentar, que eu preciso emagrecer, que eu preciso praticar atividade física, que eu preciso melhorar a minha alimentação. Só falar que eu quero iniciar algo não me coloca em movimento, entende? Então a gente precisa entender que para iniciar qualquer coisa existe um princípio. E eu quero trazer esse princípio hoje, especificamente aqui, durante 8 dias, ok? Porque serão 8 lives. Então nós vamos falar cada dia a respeito de um início. Por exemplo, amanhã nós vamos falar o início dos problemas. Onde surgem os nossos problemas? Afinal, aonde que nasceu esses problemas que a gente carrega até hoje? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na quarta-feira a gente vai falar sobre o início das respostas e das soluções, porque não adianta a gente apresentar o problema e não apresentar a resposta e a solução. E aí a gente vai falando cada dia aqui sobre o início de uma ação que você precisa ter. Agora preste atenção. Saber o que você deve fazer e não colocar em prática é o mesmo que não saber. Porque enquanto está aqui no campo apenas da minha mente, mas não vem para a minha ação, para o meu comportamento, não há mudança. Então, eu acredito que é chegado um tempo onde Deus realmente tem falado através de diversas e diversas pessoas, homens e mulheres de Deus que têm sido levantados em diversas áreas, seja como pastores, como coaches, como professores, como psicólogos, como terapeutas, como mentores e mentoras, enfim, diversos canais, diversas pessoas falando praticamente a mesma coisa. Então eu acredito que é Deus realmente levantando e sacudindo a igreja dele para uma ação, para um posicionamento, né? E para mim, na minha opinião, pelo menos o que veio ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês como princípio de um início, ou seja, você quer iniciar um processo de transformação, você quer iniciar um processo de restauração, você quer iniciar um processo de ressignificação,
transformação, de resolução dos traumas do seu passado, você quer iniciar uma mudança no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, na sua conta bancária, nas suas finanças, no seu negócio, enfim, qualquer coisa que você queira iniciar. Você precisa entender o princípio da fé. Porque, gente, é muito claro que sem fé nós não vamos a lugar algum, ok? Existe uma parcela considerável relacionada às nossas atitudes, sim, tá? É sempre aquela questão que a gente precisa entender do equilíbrio. O que eu preciso fazer e o que é a parte de Deus fazer. Porque muitos ficam naquela questão de Deus é quem faz tudo, Deus é o Deus de milagres, e sim, Deus é o Deus de milagres. Aliás, você que tá aqui nessa live buscando uma transformação na sua vida ou buscando encontrar caminhos de transformação, a gente vai caminhar nisso por esses dias. Eu quero convidar você a enviar essa live para alguém que Deus colocar aí no seu coração, para uma amiga, para alguém que você sabe que precisa também de transformação, que precisa de conhecimento, que vai gerar cura, que vai gerar restauração, que vai gerar essa ressignificação do seu passado. Então, já clica aí no aviãozinho, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que essa live possa alcançar mais pessoas e essa mensagem também, tá? Então, quando a gente fala de princípio, eu quero falar basicamente hoje sobre a fé. Gente, por mais que a gente tenha as nossas ações, nós precisamos ter fé que Deus, Ele é o Deus de milagre. Só que eu tenho que ficar sempre naquela posição de entender que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer, porém, para que Ele possa fazer ainda assim, nós precisamos dispor da nossa fé. Lá em Hebreus 11, 6 vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, olha só, gente, quando a gente começa um ano, a gente precisa começar a reformar, vamos dizer assim, os nossos hábitos, ok? O que eu fiz nesse ano que passou, que consumiu o meu tempo, mas que não me produziu nada? Ou o que eu fiz que não me gerou resultado? O que eu poderia inserir nesse tempo? E se eu pudesse, assim, dar uma chave para vocês, uma chave de ouro, um segredo, assim, absoluto, que não é segredo no sentido do que eu vou falar aqui, mas é um segredo que transforma realmente a nossa vida, seria que vocês desenvolvessem a prática da leitura bíblica. Gente, os conselhos que existem na Bíblia, eles são realmente preciosos, eles são realmente um tesouro. Agora, eu sei que você já cansou de ouvir isso do seu pastor, você já cansou de ler isso nos posts deste ano, você já cansou, talvez, de ouvir as pessoas falando, mas e aí? Se você tá aqui de novo, e se você tá aqui, e novamente você está ouvindo através de uma outra pessoa, que você precisa ingressar nesta jornada de ler a palavra, de ter acesso à palavra, é sinal que Deus está insistindo com você. Por quê? Porque a própria Bíblia também diz que para nós termos fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Agora, não é só o ouvir aqui no Instagram, ouvir no YouTube, ouvir lá na sua igreja com o seu pastor. Isso também é extremamente importante, é parte da sua vida cristã. Mas também que você possa ler a Bíblia e que ela possa se tornar vida em você. E para isso você precisa mergulhar realmente num relacionamento mais profundo com Ele, pedindo a sabedoria do Senhor. Eu, por muitos e muitos anos, eu li a Bíblia de uma forma fria, de uma forma religiosa, de uma forma só para cumprir tabela. Eu não lia realmente desejando que aquilo se tornasse vida em mim. Então, eu acredito que qualquer coisa que você queira iniciar, gente, qualquer coisa, você precisa ter fé que o Senhor está presente, que Ele existe
E como diz a própria palavra, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, e quando eu falo de recompensa, eu não quero que você pense apenas em recompensa financeira, em recompensa material. Eu quero que você pense na recompensa de ter ele ao seu lado, de perceber ele ao seu lado. Eu acho que o maior presente, eu falo muito isso para o Senhor, eu falo muito isso para o Espírito Santo. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me permite te perceber. Porque como é ruim quando nós estamos com alguém que é tão frio, né? Uma pessoa que não faz questão de demonstrar amor, carinho, afeto, ou de se fazer presente na sua vida, ou de se importar com você. Uma relação distante, fria, não é ruim? Pois então, Deus não é dessa forma. Mas muitas vezes nós sentimos Deus dessa forma. Por quê? Porque às vezes há pecados, às vezes há sentimentos, às vezes há muitas coisas nos bloqueando, sabe? Impedindo esse fluir, esse sentir, esse perceber no Senhor. Eu lembro no início da minha jornada em busca de conhecer mais a Deus, eu já tinha 25, 27 anos de crente, gente. Eu já sabia orar, já tinha o dom de falar em línguas, eu já conhecia a Bíblia, muitas questões, eu já dava aula na escola bíblica infantil, mas eu não percebia Deus tão presente na minha vida, sabe? Por quê? Porque eu não trabalhava a minha fé. E eu acredito que o princípio do início, como é o que eu estou falando aqui nessa live, para qualquer coisa que você vai iniciar, é que você tenha fé que Deus, ele está presente na sua vida, que ele é quem vai te conduzir. Muitas pessoas perguntam para mim, eu trabalhei com atendimento na área emocional e espiritual por mais de 5 anos. Eu atendi centenas de mulheres na minha casa. Gente, eu já ouvi das mais histórias que vocês podem imaginar. E eu sempre percebi algo. Muitas que desanimavam no processo ou que não se empenhavam ali, é porque elas realmente não criam que Deus iria fazer por elas o que elas não podiam. Então, ou elas forçavam tudo na força do braço delas, ou elas faziam tudo na força do braço delas, ou então elas jogavam tudo para Deus, achando que Deus tinha que fazer tudo e elas não. Então, assim, e eu sempre dizia muito, olha, não tente mudar o seu falar na força do seu braço, não tente mudar o seu casamento na força do seu braço, não tente mudar o seu marido, não tente mudar nem você mesma na força do seu braço. Tem muitas atitudes, muitas ações que você vai precisar ter com toda certeza. Mas o princípio de tudo é tenha fé. Porque a partir do momento que eu identifico um erro, uma falha, algo que eu quero mudar, eu não vou conseguir isso na força do meu braço. Eu vou precisar me empenhar, sim, eu vou precisar fazer a minha parte, mas se eu não tiver fé de que Deus é quem vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, esse processo ele não vai ser assertivo, esse processo ele não vai obter o resultado que a gente espera. Eu queria também trazer uma passagem aqui para vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4:13, está escrito assim, ó. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aqui é Paulo dizendo, tá? E quando Paulo se refere a está escrito, ele está se referindo a uma passagem das Escrituras, que está lá em Salmos 116:10, onde o salmista diz, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. O que eu quero dizer com isso? Que o princípio do início de qualquer coisa está na sua fé. E como você alimenta a sua fé? Além de você ler a palavra de Deus, de você ouvir a palavra de Deus, é você falar sobre a palavra de Deus. Olha só, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, lá no início, Gênesis diz o quê? Qual é o significado da palavra Gênesis? Princípio, início, é de tudo que a gente está falando aqui, ok?
E lá em Gênesis diz o quê? Que através da palavra Deus formou todas as coisas. Então Deus veio formando o céu, as estrelas, a lua, o sol, o firmamento através da palavra. Lá em João, capítulo 1, quando João vai descrever a respeito de Jesus, quando ele vai trazer os atributos de Jesus, apresentando Jesus, ele diz o seguinte, lá em João 1:1. No princípio, ou seja, no início, no Gênesis, era aquele que é a palavra. João está se referindo a Jesus como aquele que é a palavra, ou seja, o princípio para nós iniciarmos qualquer coisa diz muito mais a respeito de como nós falamos. É aquela história. Às vezes você ora, você entrega o seu problema para Deus, ok? Mas você fica falando exatamente o contrário do que a palavra te ensina. Então eu lembro que por muitos anos eu tive uma situação financeira muito complicada. Mas bem complicada mesmo, de não poder comprar uma bolacha, uma coisa gostosa que minhas filhas quisessem. E eu lembro que quando esse processo do Senhor se iniciou na minha vida, eu comecei a profetizar sobre a minha vida financeira. Eu comecei a falar o que estava lá em Filipenses, o meu Deus me suprirá, o meu Deus nas riquezas e na glória me suprirá. E aí eu fui pegando todos os versículos, aquilo que falava ao meu coração. Eu declarava que também tudo aquilo que me havia sido roubado, que Deus ia restituir. Então eu fui anotando os versículos. E não só anotando os versículos, eu fui declarando, gerando vida. Uma outra passagem vai dizer o seguinte, que nós temos que trazer a existência, nós temos que trazer à terra aquilo que já foi liberado no campo espiritual. Gente, nada do que eu vivo hoje, absolutamente nada do que eu vivo hoje ocorreu sem que antes eu não tivesse falado, profetizado, declarado, nada, absolutamente nada. Até essa casa, até a reforma que nós estamos fazendo, a obra que nós estamos fazendo, tudo está ligado àquilo que eu falo. Agora, perceba, tá? A gente tem que ter o equilíbrio e a gente tem que ir buscando uma fé madura, onde você não vai dar ordem para Deus, né? Porque às vezes a gente confunde com aquele eu determino, eu digo isso, eu digo aquilo. A gente pode determinar algumas coisas, mas a gente vai determinar no mundo espiritual, ok? A gente não vai determinar para Deus. Eu determino que Deus vai fazer isso. Não, Deus é quem é soberano e quem sabe, Ele é que sabe de todas as coisas, ok? Mas apenas nós precisamos crer e pedir de acordo com a vontade dele, que é o que a própria Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos pedir segundo a sua vontade, que assim ele fará. Então, nós precisamos entender a respeito da palavra. Então, João se referiu a Jesus, sendo o princípio de todas as coisas, que ele era a palavra. Lá em Gênesis, nós vemos que tudo foi feito através da palavra. Então, o que eu mais tenho visto, gente, e foi uma das mudanças mais radicais que aconteceu na minha vida, foi no meu falar. O que eu mais tenho visto são as pessoas reclamando. Então, você reclama, porque assim, a gente não sabe como vai ficar, a gente não sabe se vai ter a vacina, se vai ter para todo mundo, se as pessoas de baixa renda vão ter acesso à vacina, e como que vai ser, e se o mundo vai voltar ao normal, e as questões financeiras, e as crises financeiras e tudo mais. Então, assim, o que você tem falado? Não adianta você ler a Bíblia, ok? Você até orar e naquele momento ali de 10, 15 minutos que você tiver com Deus, você falar várias coisas assim, de dunamis mesmo, power, aquela coisa de fogo que vem do Senhor, do poder, e você declara um monte de coisa, muitas vezes até na empolgação, mas depois as suas palavras, tá? Preste atenção, as suas palavras com as pessoas à sua volta, as suas palavras ali com você mesma, o seu estado de espírito, tudo isso é quem vai gerando, é quem vai dando vida àquilo que você falou no secreto. Não é só o que você faz ali no secreto, é a continuidade que você dá naquilo que você iniciou ali. Então, uma vez que eu tenho uma situação e eu entrego para Deus e eu coloco aquele problema nas mãos do Senhor, mas para qualquer pessoa que eu encosto, eu vou falar do problema. Eu vou, quer dizer, eu anulei, você entende? Tipo assim, o mundo espiritual tá rindo de você, vamos dizer assim, né? Porque existem o poder das trevas
que vem contra nós. Por quê? Porque uma vez que nós formos bem-sucedidas na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, Deus vai usar isso em benefício de outras pessoas, ok? Se eu não tivesse parado lá atrás para eu ajustar a minha vida, para eu ajustar a minha rota, para eu ajustar o meu falar, hoje eu não poderia estar aqui compartilhando isso com você. Gente, Deus ele não pede muito pra gente, sabia? Essa semana, inclusive, até foi um estímulo para eu retomar aqui as lives. Deus falou muito claro ao meu coração o que eu te pedi. E aí veio muito claro também a lembrança do que Deus me pediu. Compartilhe. Compartilhe. Foi isso que Deus me pediu, ou seja, tudo que Deus me entregou, as sementes que Ele me entregou é compartilhar. Tudo que eu tenho e que eu posso oferecer é compartilhar. Seja através de lives, seja através de cursos, seja através de textos, seja através de vídeos, seja através de livros. Tudo o que eu tenho hoje, a maior riqueza que eu tenho, que eu posso dar a Deus, é compartilhar o que Ele me ensinou, é compartilhar as minhas experiências. E você também tem muito a compartilhar. E você também tem muito a ensinar. Então, em vez de repente você ficar olhando para o seu umbigo, olhando para a sua dor, olhando para o seu problema, olhando para aquilo que aparentemente não tem solução, que tal você abençoar pessoas? Que tal você ouvir pessoas? Que tal você ajudar pessoas? Que tal você aconselhar pessoas? Que tal você encorajar pessoas? Por quê? Porque quando a gente compartilha, quando a gente entrega ao outro, gente, aquilo volta para nós. Provérbios vai dizer que quem faz o bem ao outro, a si mesmo o faz. E eu posso comprovar isso com toda certeza, porque à medida em que eu dava às pessoas, à medida em que eu compartilhava do meu tempo, que eu compartilhava dos ensinamentos, mais aquilo era devolvido a mim em cura, em processo de transformação. Então, eu queria que vocês gravassem essa palavra no coração de vocês, que eu acho que hoje foi mais no sentido de uma palavra mesmo, de que Jesus é o princípio de todas as coisas. E o próprio apóstolo João descreve que ele é a palavra. E aí o segundo versículo de João 1 vai dizer: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, queridas irmãs, eu quero convidar vocês a realmente assumirem um compromisso de ser mais com o Senhor, de buscar mais do Senhor, de entregar mais do que Ele te deu para outras pessoas, tá? Eu sei que você pode estar desanimada, eu sei que você pode estar presa no seu passado, eu sei que você pode ter vergonha, você pode ter medo, você pode encontrar várias desculpas, você pode encontrar várias questões que possam até te permitir você se apoiar nisso para você não dar o passo do início. Mas eu gostaria que você encerrasse essa jornada aqui comigo na quarta-feira, dia 20, dando o teu passo de fé. Realmente se colocando no início de uma verdadeira mudança, sabe? Dá um basta na sua vida. Dá um basta em algumas situações que precisa. Sabe que é a história de você bater na mesa e falar: chega, acabou, não dá mais para continuar desse jeito, eu não posso mais começar um ano assim e terminar o ano da mesma forma. Você precisa iniciar algo na sua vida, você precisa. Então eu quero que você reflita até amanhã sobre o que você quer iniciar. E, se possível, você anote, tá? Num papel. Gente, isso aqui é exercício para a gente realmente pensar e refletir. Porque quando a gente reflete, a gente dá vida àquilo e a gente começa a entender por qual caminho que nós temos que ir. Então, eu queria que você pensasse sobre o que te impede de iniciar o que você quer iniciar. Eu gostaria que você respondesse isso no papel e que você trouxesse para a nossa live amanhã. E quem puder compartilhar aqui com a gente amanhã, eu vou ficar muito grata. A gente vai conversar sobre isso, tá? O que você quer iniciar e o que você acredita que te impede de iniciar isso.
Então amanhã a gente vai falar sobre a origem dos problemas e eu quero que você traga o seu problema para essa live. Eu quero que você traga aqui para a gente ter uma roda de conversa entre aqui todas nós, de alguma forma online, mas que a gente possa trocar informações, que a gente possa trocar essas questões que são tão preciosas, tá? A Gleice tá perguntando que horas começa a live? Às 20 horas, tá, Gleice? Então, essa semana toda, de segunda a sexta, às 20 horas. E na próxima semana, de segunda a quarta. Então, nós faremos 8 lives e vamos falar sobre isso. Fechando aqui, então, pra gente não perder o que foi apresentado aqui. Qualquer coisa que você quiser iniciar, tá? Você precisa de fé. E a tua fé tem que estar atrelada ao seu falar, ok? Porque assim, a palavra diz também que a fé nos é dada pelo Senhor. Então, através da sua palavra, você também começa a pedir que o Senhor aumente a sua fé. A fé é como um músculo que ela deve ser exercitada. Muitas pessoas falam assim, nossa, Roberta, mas eu admiro a sua fé. Você tem uma fé incrível. Porque, gente, eu oro para tudo. Para tudo que vocês podem imaginar. Eu mudei aqui para essa casa, eu oro nos batentes das portas, eu oro no portão, eu oro nas paredes, eu oro para não vir barata, eu oro para não vir bicho, eu oro para absolutamente tudo sobre a mistura que eu vou fazer às vezes quando eu tô assim, meu Deus, eu tô sem ideia, tipo, Senhor, me ajuda. E Deus, Ele ama que tenhamos esse relacionamento com Ele, sabe? E nós precisamos desenvolver, mas nem sempre foi assim. Como eu disse lá atrás, eu não tinha essa fé ativada dessa maneira, mas eu fui falando com o Senhor, eu fui aprendendo, eu fui lendo a palavra, eu fui declarando a palavra, e aí a gente vai gerando e vai trazendo vida, tá bom? Outro versículo que eu queria deixar aqui para vocês é o Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, gente, a fé, ela não é algo racional mesmo. Ela não é algo que a gente vai conseguir explicar. Ela não é algo que a gente vai conseguir mensurar, apalpar. Ela é uma certeza. Ela é uma certeza. E olha só, gente, se eu puder plantar no coração de vocês uma semente de que vocês precisam ter a única certeza de que Deus está com você. Deus está com você. Isaías vai dizer, pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Contudo, se a mãe se esquecer, o Senhor diz, eu não me esquecerei de vocês. Uma outra passagem, Jesus vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra passagem de Isaías também vai dizer que Deus não nos abandona, que Ele não nos deixa. Então, se a gente tiver essa consciência, sabe? Porque às vezes a gente esquece, até pro que é bom e pro que é ruim, sabia? Porque às vezes você age impensadamente. Sabe aquela coisa assim que você tá numa conversa e que você pensa assim, eu não posso nem imaginar que fulana esteja aqui, porque você tá falando às vezes mal daquela pessoa. Imagina se aquela pessoa estivesse presente ali. Eu até uso muito uma técnica que eu falo assim, não fale algo de alguém que você não falaria se esse alguém estivesse presente. Então isso já é aí um outro assunto, né? É sobre palavras, mas é sobre a sua comunicação em relação a isso. Agora eu quero trazer, dentro da abordagem do que eu estava falando, sobre a presença real do Senhor, no sentido que, se você entender que Jesus está presente, então você pensar assim, eu falaria isso se Jesus estivesse aqui? Aquela pessoa que você está falando dela não está ali, mas Jesus está. Você falaria se você tivesse a consciência de que Jesus está ali? Você veria coisas no seu celular se você tivesse a consciência de que Jesus está ali do seu lado vendo também? Você faria coisas com seus filhos, ou você agiria, mentiria, eu não sei. Traz para o teu coração. E aí você precisa ter essa consciência de que Deus é vivo e é presente. Mas não que ele tá com um cajado na mão, que ele tá com óculos assim, só olhando. Sabe, que nem vozinha, a gente coloca o óculos assim e fica só olhando assim por cima, né? Tipo, te peguei. Não nesse sentido, mas no sentido
da presença dele, porque a gente ignora muitas vezes, esquece que Deus está presente conosco todo o tempo. E isso também para o lado bom. Eu trouxe aqui para uma questão de comportamento e de ações que muitas pessoas, porque assim, tem muita gente que chega na igreja, né, ou quando tá com a irmã lá em Cristo, tipo, ela fala o crentez perfeito, fluente. Ela vai para a igreja, levanta a mão, adora, todo mundo acha que ela é uma bênção, mas em casa, só Deus sabe as palavras que ela solta pro marido, pros filhos, palavrão, e grita, e isso e aquilo. Então a gente precisa tomar consciência disso, né? Ou a pessoa ela faz coisas que ela imagina que Deus não está vendo, né? E também no sentido positivo também, de que Deus, ele vê a sua necessidade. Não pense que Deus está alheio à sua necessidade. Deus vê a sua necessidade. Agora, vai ter momentos da sua vida e da minha vida, como eu já vivi muito, momentos assim, que eu, por exemplo, não recebi aquilo que eu queria. Eu não recebi aquilo que eu desejei, ok? Que não era para aquele momento aquilo. Deus tinha um tempo de trabalhar o meu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca me faltou o básico. Então eu acredito que a gente precisa ter a consciência de que ele é presente, de que ele está presente. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que você for tentada a pensar que Deus não se importa com você, você vai falar para você mesma, você vai declarar a palavra de Deus, que Deus não te abandonou, que ele está com você. Por quê? Porque Deus se agrada quando a gente tem fé. Deus se agrada quando a gente compartilha as coisas mais bobas com ele. Sabe aquelas coisas que você fala assim, isso eu não vou falar com Deus, né? Isso, não dá pra falar com ele. Sim. Gente, quem já leu os meus livros, quem conhece a minha história, sabe que eu já falei com Deus e ainda falo sobre questões íntimas, sobre questões sexuais, sobre questões pessoais, sobre coisas que era difícil pra mim, que eu precisava de ajuda. E Deus é aquele que está presente em todo o tempo. Então, assim, tem hora que ele vai dar o mimo. Ele vai dar. Tem hora que ele vai dar o chinelo que você quer, o vestido que você quer, o brinco que você quer, a comida que você quer. Mas tem hora que não. E não é porque ele é ruim, é porque ele está trabalhando no seu coração, entende? O que você não pode deixar é de ter a consciência de que ele está presente, que ele não vai deixar que falte, de que ele se importa com o que é importante para você. Então, assim, a gente passa por um deserto, e eu já passei por esse deserto, de conhecer a Deus no deserto. Gente, não tem lugar melhor para você saber quem Deus é do que o deserto. Eu sei que é doloroso, eu sei que às vezes a gente quer acelerar o deserto, mas eu vou dizer para vocês, eu tive a certeza de que Deus existe, de que ele é vivo nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que eu não sabia se no dia seguinte eu ia ter um leite para eu abrir, eu não sabia se eu ia ter uma mistura para comer. Foram nesses momentos, nos 45 do segundo tempo, sabe, que eu via a mão de Deus, que eu sentia a mão de Deus. Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como você iniciou o seu ano. Talvez você tenha iniciado um pouco animada, mas você já esteja desanimada. Talvez você esteja diante de um desafio que você pensa que é muito maior. Talvez você tenha um chamado na sua vida. Talvez Deus já falou para você. Começa a botar sua cara na internet. Começa a escrever textos. Começa a gravar vídeos. Começa a ajudar mulheres. Gente, como as mulheres precisam de ajuda. Como as mulheres precisam de uma palavra de encorajamento. E eu não posso alcançar todo mundo. Você não pode alcançar todo mundo, mas se juntas nós tomarmos as mãos umas das outras, se cada uma cuidar de uma, as pessoas estarão amparadas, entende? Muitas pessoas me pedem ajuda, mas eu não consigo dar uma ajuda que eu já pude dar antes. Eu abri a minha casa por 5 anos e meio, eu recebi elas dentro do quarto das minhas filhas, na sala, onde fosse. Eu acho que
É isso que a igreja precisa fazer. Eu acho que esse ano mais do que nunca que passou, mostrou para nós como nós precisamos um do outro. Como foi difícil, né? Como está sendo difícil estar distante das pessoas, mas escuta, você tem um WhatsApp, você tem uma internet, você pode ajudar alguém, você pode ouvir alguém. Às vezes a gente só olha pra gente, sabe? A gente só olha pra nossa dor, a gente só olha, ninguém fez, ninguém curtiu, ninguém comentou, ninguém me devolveu. A gente espera que as pessoas façam as coisas por nós, mas o princípio da colheita é a semeadura. O princípio da colheita é a semeadura. Se você não semear na vida das pessoas, você não vai colher. Você precisa, a palavra diz assim, quem dá alívio ao outro, alívio receberá. E uma outra palavra aí em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, não sei, vai dizer o seguinte, que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós devemos consolar os outros. Então assim, gente, eu não tô falando de você enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, eu não tô falando de você querer converter quem é espírita, quem é católico, eu não tô falando disso. Eu tô falando de você derramar amor. Eu tô falando de você ajudar pessoas. O que você tem feito? Porque assim, eu lembro que no meu 2º ou 3º ano nesse processo de cura, no primeiro dia do ano, eu falei assim, Senhor, eu quero ser usada os 365 dias desse ano. Seja através de vídeo, de texto, de livro, de WhatsApp, de atendimento, de abraço, de carinho, de dinheiro, de recurso, de doação, do que quer que seja. Você já experimentou fazer essa oração? Talvez você tenha começado o seu ano com a tua lista de desejos. Eu quero melhorar minha casa, meu carro, eu quero um emprego. E eu não estou dizendo que não são pedidos legítimos, ok? O que é importante para você também é importante para Deus, tá? Só que às vezes quando a gente está muito focado naquilo que é importante para nós nos esquecemos que as pessoas estão precisando às vezes tão pouco, tão menos do que nós e que nós podemos dar. Sabe, tem coisas que você precisa que só Deus pode dar. Mas tem coisas que pessoas que estão à sua volta precisam que você pode dar. Então, em vez de você ficar olhando só para as suas necessidades, experimenta fazer essa oração. Eu convido você a fazer essa oração, sabe? Falar, Senhor, coloca no meu coração um desejo de ajudar o outro. Coloca no meu coração um desejo de olhar as necessidades do outro, porque eu não me sinto capaz. Você pode falar com o Senhor que você não se sente capaz. Eu também não me sentia capaz. Gente, todas as vezes antes de abrir uma live eu falo, Senhor, o que eu vou falar? Eu estudo, claro, eu me preparo, mas assim, se não for a graça de Deus sobre minha vida. Então eu quero encorajar você a renovar o seu coração, a renovar a sua fé, sabe? A se conectar novamente com Ele. Não tem outra forma melhor de nós nos conectarmos com Deus quando nós estamos ajudando o próximo. Várias passagens bíblicas vai dizer que nós somos as mãos do Senhor, que nós estamos aqui na terra com esse propósito. Como que Jesus vai ser conhecido se nós não demonstrarmos esse amor? Então eu acho que o início de 2021, com base em todas as lições que nós recebemos do ano de 2020 por causa da pandemia, é o estender a mão, é o compartilhar, é o ajudar. Porque quantas pessoas que de repente você pôde ajudar, que não estão mais aqui, ou que pessoas que perderam entes queridos e que você pode de repente dar uma palavra. Eu não sei o que Deus vai colocar no seu coração, mas a gente vai conversar aqui essa semana e eu gostaria que a fé que vem do alto realmente preenchesse o seu coração, que realmente após essa live você fosse cheia, sabe, de um poder, de um desejo, de uma vontade, de um ânimo, de querer mais o Senhor e de querer ser um instrumento do Senhor e de querer exalar a essência do Pai.
exalar o bom perfume de Cristo e que você realmente possa fazer a diferença nessa terra. Que não seja apenas um ano na sua vida, que seja o ano. Que seja o ano em que você vai viver o extraordinário. Um ano em que você vai viver aquilo que você nunca viveu em Deus. Um ano em que você vai experimentar coisas através da sua vida que você nunca experimentou. É isso que eu desejo para sua vida. E creia que qualquer coisa que você for começar, seja uma transformação pessoal, seja você, seja um empreendimento novo, seja um chamado e um propósito que Deus já te apresentou e você está fugindo, seja um curso, seja uma empresa, seja um casamento, seja com os teus filhos, eu não sei, mas você entenda o princípio da fé e o princípio de que o poder para que tudo que vai vir após as suas atitudes estão nas suas palavras. Não adianta você pensar de uma forma e falar contrário, ou seja, você até pensa que você quer algo bom, mas você todo tempo está declarando morte através das suas palavras. Então, ajuste as suas palavras, tá bom? Amanhã a gente tá aqui de novo, a gente vai falar então amanhã sobre o princípio dos problemas, onde nascem os nossos problemas. E não esqueça de trazer a sua listinha. O que você quer iniciar esse ano e o que você acha que impede você de fazer isso, de iniciar isso? Qual é um desejo que queima, que arde no seu coração? E venha pronta para compartilhar, para a gente poder aqui ter um bate-papo bem legal com todo mundo aqui, tá bom? Meninas, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por vocês participarem aqui conosco. Amanhã eu acabo respondendo, mas eu acho que hoje era isso mesmo, era falar mais sobre a fé, falar sobre o princípio que está em Jesus Cristo, porque se a gente não basear nele, se o princípio de tudo não for ele, então realmente as coisas não vão acontecer. Mas aí a gente pode amanhã até responder algumas perguntinhas também a respeito de algumas questões aí de traumas do passado, tá bom? Super obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Vou deixar essa live salva até amanhã. Compartilha, tá bom? Com o maior número de pessoas que não esteve aqui. Convida suas amigas, convida pessoas para estar aqui conosco amanhã às 8, tá bom? Beijo grande. Deus abençoe.